Olá, pessoal, tudo bom? Eu espero realmente que vocês estejam bem, né? Eu sei que o momento é difícil, mas a gente está levando. Em breve a gente está junto aí no Teófilo. E hoje nós vamos falar sobre uma parte da pesquisa de vocês, da última aula, que é sobre nomenclatura de ácidos inorgânicos, tá bom? Vocês viram que ácido é tudo aquilo que começa com H, né? É a maneira mais simples da gente identificar um ácido. E agora a gente vai aprender a dar nome a eles, tá bom? Bom, nomenclatura dos hidrácidos. São ácidos que não possuem oxigênio na sua fórmula e a maneira de dar nome é muito simples. Você põe a palavra ácido, o nome do elemento químico, que está junto do H, e hídrico no final. Só tem uma coisa: se o nome do elemento químico terminar com vogal, você tem que tirar a vogal para depois acrescentar o sufixo hídrico. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo chegar para o lado. Consegui. Por exemplo, HBr. Vamos lá. Br. Esse cara aqui é o bromo, certo? E aí, olha o que acontece. Eu tiro o O para acrescentar o hídrico. O Cl é o cloro. Eu tiro a vogal e acrescento hídrico. O Cn, tá? Não é bem um elemento químico, são dois. É um grupamento, tá? Chamado de grupo ciano. Tá certo? Esse aqui é o grupo ciano, ok? E é por isso que na hora de dar um nome, a gente vai tirar o O e vai colocar hídrico, cianídrico, tá certo? O Br vocês encontram na tabela periódica, tá? O Cl também na tabela periódica. Agora o Cn não. Você encontra o C como carbono e o N como nitrogênio. São dois elementos separados que conseguem se unir formando o grupamento ciano. Agora as coisas vão ficar assim só um pouquinho mais complicadas. Quando a gente tem os oxiácidos, os ácidos que têm oxigênio na fórmula, a gente precisa calcular o NOx, porque vai ser em função do NOx que a gente vai dar o nome, tá? Então, se eu tiver um NOx muito alto, o nome vai ser per, pontinho, pontinho, ico. O NOx um pouquinho menor vai ser ácido, ico. Nome do elemento, ico. Menor ainda, ácido, nome do elemento, oso. O mais baixo de todos, ácido, hipo, nome do elemento, oso. Então, vai ser do maior NOx para o menor NOx, certo? Acontece que nem todos os elementos que ficam entre o H do início do ácido e o oxigênio que todo oxiácido tem, nem todos os elementos possuem 4 NOxes diferentes. E aí a gente vai precisar calcular o NOx, ver que situação ele se encontra para ver qual a melhor terminação, tá bom? Para calcular o NOx, vocês viram ano passado, mas vamos relembrar, nós precisamos saber alguns que são os NOx, o NOx dos elementos são fixos, e os outros que não estão nessa tabela a gente vai ter que calcular. Então você precisa lembrar que o H, o NOx dele é mais 1, o número de oxidação dele é mais 1. O oxigênio, o O, o número de oxidação dele normalmente é menos 2. Toda a família 1A, que são esses elementos que eu coloquei aqui entre parênteses, mais 1. Toda a família 2A, que é o que está entre parênteses, mais 2. A prata, que é o Ag, é mais 1. O Zn, que é o zinco, é o mais 2. E o Al, que é o alumínio, mais 3. Os outros, gente, a gente tem que calcular, tá bom? Vamos treinar aqui um pouquinho. Bom, então, por exemplo, ó, botei aqui HBrO4. Na linha de baixo, como vocês podem ver, a gente coloca o valor do NOx que a gente tirou desse slide anterior. Então, o H a gente viu lá que vale mais 1. O oxigênio, o O, a gente viu que vale menos 2.
Só que vamos lá, eu só tenho um H, então mais 1 vezes 1, mais 1. Menos 2 do oxigênio, mas eu tenho 4 aqui. Menos 2 vezes 4, menos 8. Essa parte aqui de cima, ó, todinha, eu vou fazer uma conta, tá? De modo que esses 3 valores, o total deles dê 0, tá certo? Então, que número é esse que vai estar entre o mais 1 e o menos 8, que vai completar e fazer com que o total dê 0? Mais 1 mais x menos 8 igual a 0. Vamos lá. Mais 7, tá certo? Então, eu tenho que o bromo, aqui, ó, HBrO4, ele vale mais 7. E aqui? E esse cara aqui? Como é que vai ser o bromo aqui? Então, de novo, ó, mais 1, que é o H, mais 1 vezes 1, mais 1. O oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. O número que está aqui no meio, ó, gente, tem que ser mais 5. Tá legal? Então, eu tenho aqui, ó, mais 7, mais 5. Esse aqui, aí, volta. Eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 1 vezes 1, mais 1. Então, aqui no meio, qual é o número que eu vou colocar aqui no meio para dar 0? Mais 1, menos 4, para dar 0 tem que ser o mais 3. Ok? HBr, mais 1 vezes 1, mais 1, que foi o hidrogênio. Menos 2 do oxigênio, vezes 1, menos 2. O número que vai entrar aqui no meio para dar 0, o total tem que ser mais 1 também. Então, a gente tem que o Br pode ser mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. 4 NOxes. Tá? Então, que nem a gente falou no slide anterior, mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. Eu tenho, então, como maior NOx, o mais 7. Vai ser o primeiro nome, certo? O segundo NOx, vou botar para cá, tá aqui, ó. O terceiro NOx tá aqui. E o menor de todos eles tá aqui. Então, quando o bromo vale mais 7, eu falo que o ácido perbrômico se formou. Quando o bromo vale mais 5, eu tenho o ácido brômico. Quando o bromo vale mais 3, eu tenho o ácido bromoso. Quando o bromo vale mais 1, eu tenho o ácido hipobromoso. Tá legal? Mais um para a gente fechar aqui. No caso, eu estou falando do S, que é o enxofre. Tá? Vamos calcular. Eu tenho mais 1 do H vezes 2 mais 2, menos 2 do oxigênio vezes 4 menos 8. Então, o X que está aqui, ó, vai ter que ser quanto? Vamos lá. Mais 6, tá certo? Se o X é mais 6, vou botar aqui, ó, quer dizer que esse enxofre aqui, ó, mais 6. Vamos calcular o do lado. Menos 2 do oxigênio. É isso? Vezes 3, menos 6. Mais 1 do H, vezes 1, mais 2. Aqui no meio, então, vai ter que ser quem? Mais 4. Então, o enxofre pode ser mais 6 e pode ser mais 4. Tá? Sendo assim, eu vou ter apenas 2 possibilidades. Por isso que eu botei o X aqui em cima. Não tem ácido per alguma coisa quando se trata do elemento central sendo enxofre. E nem tem ácido hipossulfuroso, porque eu não tenho 4 possibilidades de NOx, só tenho 2. Então, só os 2 do meio serão preenchidos, tá certo?
E outra coisa que vocês devem estar se estranhando, né? Devem estar estranhando aqui, ó. Enxofre e o nome é sulfo. É porque o enxofre, na hora que eu dou nome para as substâncias, para as moléculas, né, formadas com ele, eu vou precisar lembrar do latim. Em latim, enxofre é sulfo. Por isso que vai ser ácido enxofídrico ou enxofroso é ácido sulfúrico ou sulfuroso, tá? Por conta do latim, tá bom? Bom, gente, ficaram só esses dois, tá vendo? E agora que a gente terminou a aula, tá? Eu vou querer que vocês resolvam o exercício que está lá no formulário, né? E se tiverem alguma dúvida, manda mensagem que eu vou estar online no horário da nossa aula, tá bom? Fiquem com Deus, muita saúde para vocês todos e ó, fiquem em casa. Que em breve a gente se vê lá no Teófilo. Tchau, bye!